Pois é, o Palmeiras, terceiro colocado, enfrentou o Flamengo, o clássico das decepções das duas equipes, né? E estava agora, é por isso, do atraso lá na Federação Paulista, com o Rodrigo Caetano, que é o CEO do Flamengo, e o Cícero Souza, que é um braço direito do Alexandre Matos, os responsáveis pela Associação Brasileira de Executivos de Futebol. E é interessante que no Brasil, que a gente acha que sabe tudo e que a gente fica chutando muito fora de campo, quando só se deve chutar dentro de campo, profissionais seríssimos, como são o caso do Rodrigo, do Cícero e outros tantos, né? Tem que responder por que um lateral é cobrado na área, porque um cara dá uma canelada contra, porque um juiz erra, né? E são absurdamente cobrados, né? Gente capaz, gente competente, César Sampaio, que estava lá também, Mauro Silva, enfim, gente do futebol, gente que estudou, se preparou para isso e que acaba tendo que ter que administrar isso. Quer dizer, acaba tendo que administrar a bandidagem, uma pressão exacerbada e de equipes que sim decepcionaram, sim fizeram coisas erradas, sim outras coisas deram errado. E antes de um clássico que poderia definir o campeonato como definiu, por exemplo, ou ajudou a definir do ano passado, e claro, foi uma decepção o que deixaram de fazer Palmeiras e Flamengo, vira um caso de polícia, o que deveria se entender que só ganha um a cada ano. Deu errado? Deu. Mas o futuro do Flamengo e do Palmeiras, embora o presente seja decepcionante, motivos para memes e para muito mimimi também, o que eles têm de receita e capacidade de gerar receita e o que poderão fazer nos próximos anos, o Palmeiras com um novíssimo estádio, o Flamengo ainda aquele puxadinho que tá bonitinho na arena do Ninho do Urubu, mas que pode fazer muito mais coisa planejando estádio, Maracanã e a força que tem o Flamengo como tem o Corinthians, mas estamos falando só do clássico de ontem, fica uma pressão absurda, exacerbada. Então, o que você planeja, o que se projeta, ou às vezes que tem condição de fazer e dá errado, que o cara dá uma canelada ou o cara não é tão bom jogador como se esperava, e às vezes não se esperava nada de outro lado e se consegue tudo como está sendo com o Corinthians, você fica à mercê disso aí, de uma pressão absurda, de uma celeridade de acelerados mesmo, que exigem para anteontem os resultados, e tudo que é de legal e coisas que devem mesmo ser consertadas, você acaba jogando tudo na mesma vala comum. Então você nem consegue falar do jogo que também não foi bom, como não tem sido no campeonato, porque infelizmente você é obrigado a falar de um caso de polícia, que é de pamonha, que é de pipoca, que é de pedra, e de uma situação que infelizmente a gente não sabe mais hoje, falando só do caso do jogador, se ele vai receber aos beijos ou tapas e beijos com responsabilidade, diria o outro, Felipe Melo, porque às vezes a mesma torcida que lotou, fez bonito no aeroporto do ano passado, é agora quer esganar os mesmos jogadores, né? A mesma diretoria, o mesmo CEO, o mesmo presidente, o que era vice virou presidente. Então tem muita coisa errada, muita falta de paciência, muita incompetência também, mas não é na porrada que as coisas se resolvem, Vanderlei. Ô Vanderlei, só um detalhe que eu esqueci de falar, o Flávio falou dos jogadores entrarem em greve, né, antes da partida, mas já gostei da atitude dos jogadores do Palmeiras, falamos isso ontem, Vanderlei. Eles não aplaudiram a torcida, eles saíram, alguns jogadores chamaram aí pro centro do gramado para aplaudir a torcida e não aplaudiram, né? Poderiam até aplaudir o restante do estádio, mas evitaram e foram embora pro vestiário, o que eu acho muito legal, porque depois de tacarem pamonha e pipoca e eles irem lá e aplaudir a torcida, aí seria demais o fim do mundo, né, Vanderlei? Muitos que estavam nas arquibancadas não atiraram pamonha e nem atiraram pipoca, é verdade. Mas foi uma manifestação clara, os jogadores, claro, fizeram isso, não contra essas pessoas que se comportaram, contra aquelas pessoas que foram lá atacá-los, enfim, e foi pelo menos uma mostragem de desagrado. Olha, não gostamos, saímos muito tristes, magoados com aquilo que parte da torcida fez.